Paz e graça. Paz e graça, Sandro, Cidade das Águas, Unas. É uma alegria esse dia. E todos os outros que o Senhor assim nos abençoa, nos brinda com a vida. O Senhor abençoa a todos. O Senhor abençoa ao ladrão, ao doutor, ao negro, ao branco. O Senhor não faz a acepção de pessoas. Quem tem a vida é semelhante de Deus. Está escrito: todo homem, toda mulher é semelhante de Deus, não importa a situação. O homem que nos seus conceitos e preconceitos busca distinguir grupos para raiva. E isso não provém do Senhor. As pessoas por N motivo vão entrar em conflito. Porque o homem é violento. Se a opinião do próximo te afeta, qual é o problema seu? As pessoas têm uma liberdade no livre-arbítrio. Assim é dada pela Constituição e pelo Deus. Só que a opinião divergente do próximo hoje gera conflitos que não tem lógica. Qual é o fundamento? Se eu tenho uma liberdade de escolha dada por Deus e pela Constituição. Então, os homens são loucos, perdidos, sem lógica, no tempo, vagando, boiando. Mundo. Vamos fazer a leitura de Provérbios. Porém, a gente segue o estudo de Eclesiastes. A gente deixa o conselho, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você pode não concordar com o outro, o direito é seu. O mundo é divergente, onde tem um sim e tem um não, tem a direita e tem a esquerda. Porém, a Bíblia e tudo que é ligado à adoração a Deus, a Cristo, que todo homem, depois da era comum, na era comum é Cristo, seja ele justo aos meus olhos ou não, se está vivo, está sendo abençoado pelo Cristo, quem vai ser eu para dizer que não vai ser, que não é, ou que não é. Porém, a Bíblia é conselho, porque se existe a violência, existe erros, e cada um com suas culpas. E o Evangelho traz à luz e à consciência do homem quais são os erros, para que os homens assim corrijam ou não. A sepultura está por livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não dá o direito de ninguém roubar, por exemplo. O livre-arbítrio não dá direito de ninguém matar. O livre-arbítrio não dá direito de ninguém mentir. Quando a pessoa tem um livre-arbítrio que faz a escolha, sofre com cada um. A Bíblia traz à luz os erros dos homens. Para quê? Para que o homem se corrija. Ou não, pode passar pelo processo na correção na sepultura, comum a todo homem. É ciclo de vida, todo mundo sabe. Ciência natural. O homem cresce e alguns hoje nem reproduz, morre logo. Ciclo natural. Ciclo natural seria: o homem cresce, reproduz e volta à terra. Hoje nem cresce, morre logo, enfim. Mas são sabidos, quem vai ser eu para dizer que não é. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes. São conselhos diretos para a sua vida. Vamos fazer a oração do livro santo, a leitura é a oração. Pois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é de Deus. Está escrito: dê a Deus que é de Deus, e dê ao homem que é do homem. O que é de Deus o Espírito, e o que é do homem o bem material. Oremos. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, a sua paz, o seu amor. Guarda, nos protege hoje, amanhã e sempre, para todo sempre. Amém. Eclesiastes, livro que escreveu o mestre, o pregador, o ministro, o professor, sinônimos de quem instrui o Evangelho quando a serviço do Deus Altíssimo. Amém? Eclesiastes 2, título: A vaidade das possessões. O que é possessões? Posse, bem material, que as leis regem. As vaidades das possessões. Posse, bem material. Você compra um carro, você tem uma casa, é sua. Só que não. Quando você morre, fica aí do mundo. Disse comigo: vamos eu
te provarei com alegria. Goza, tem alegria. Toda vez que a palavra no texto tem goza, é alegria. Tem alegria, pois a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse a loucura. O que é a loucura? Bens e vaidades do mundo. Com que Cristo foi tentado? Cristo foi tentado com os bens materiais do mundo, que seriam os bens do mundo: fama, dinheiro e vaidade. É os bens do mundo: fama, dinheiro e vaidade. Do riso disse é loucura? E da alegria, de que serve? De que serve os bens materiais? Se você no caixão não leva nem a roupa que você vestiu, porque é os outros que vai te vestir. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ou seja, qual é o problema do mundo hoje? O vinho aqui é no sentido da embriaguez. Quer dizer, o rei aqui então, Salomão, se embriagava para se confortar dos erros cometidos. A sabedoria é o espírito, mas foi dada a Salomão. E Salomão, quando ele começa a observar tudo e vê que ele errou, ele começa a se embriagar para se confortar. Ele, na velhice, ele descobriu que ele errou a vida toda, mas não sabia como fazer para corrigir o que ele já tinha feito. Então ele se embriagava porque estava em conflito com o filho, estava em conflito com o reino, estava em conflito pelos bens adquiridos, e isso ele tinha que passar. Então ele se embriagava constantemente para tirar sua lucidez, para se confortar. Daqui a citação do vinho, que as pessoas buscam nas drogas a embriaguez para sair de uma realidade cruel. Mundo cruel criado pelos próprios homens, é claro. Então a embriaguez do mundo alivia a mente das violências, mas só que destrói o corpo. Vou voltar ao verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me a loucuras. O termo é loucura mesmo, é doido. Quem se embriaba é louco pelo texto. Até ver que a melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Tá entendendo o verso aqui? A vida do homem é curto para quem tem a eternidade. Quem é eterno tem a eternidade. Quem vive 10, 20, 100, 120 anos é um vagalume. Então o Senhor se aflige pela tamanha pequenez do homem, marsupio, vive pouco. O homem pode viver 1000 anos. O homem físico, o corpo físico, pode viver 1000 anos. Matusalém viveu 960 anos descrito na Bíblia, mais os tempos que não foi escrito. Sabe quantos anos Matusalém viveu? Eu sei, você sabe? Empreendi-me grandes obras e edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas e fiz jardins, pomares. Nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Encerramos aqui, ou seja, Salomão adquiriu muitos bens, foi o homem mais rico dentro do contexto dos bens materiais, dentro do contexto bíblico, dentre os reis de Israel. O problema de Salomão, a luxúria. A luxúria e a questão da idolatria. Então, esses dois aspectos no rei Salomão tornou ele um homem sofrido que o próprio filho matou. Quem matou Salomão foi o próprio filho.
o reino de Israel é dividido até hoje entre ismaelita e entre a divisão que existiu no reino de Salomão. Esses dois personagens oriunda os conflitos existentes em Israel até hoje. Os ismaelitas, descendente do primeiro filho de Abraão, ou de Jacó, depende do contexto histórico, que seria dentro do contexto histórico, não tem a questão do personagem. Não, para mim isso não importa quem foi, se foi Jacó, se foi José, se foi Abraão, dentro da ótica de entendimento. Se você vai estudar a história para fazer uma dissertação do texto, você vai pegar o personagem correto, estudar a bibliografia do personagem e fazer a sua dissertação em cima do fato. Amém? Mas não importa essa classificação na explicação imediata. Então, os ismaelitas e o filho de Salomão são a origem dos conflitos em Israel até hoje. Religião. Aí esse assunto detalhado da história aí do povo judeu, que é a origem do evangelho, Hebreus, aí você tem que estudar a história dentro do cristianismo, dentro do judaísmo. Aí você vai entrar, eu vou entrar num tema aí complexo, onde vai entrar várias e várias questões teológicas que não cabe a explicação num espaço curto. Mas aonde há uma divergência, onde há ilícito, vai existir conflito. A questão é essa. Por que Ismael houve uma briga pela herança? Por que Jeroboão, o Roboão, por que o filho mais velho de Salomão, uma briga pela herança, pelo bem material? Houve acúmulo de riqueza, famílias destruídas. Bem como Saul, bem como Eli, todos os grandes homens se perderam dentro dos evangelhos, dentro do contexto do evangelho, pelo acúmulo de bens materiais. Amém? Esse é o entendimento aqui desse verso inicial de Eclesiastes. Então Salomão, na velhice, percebeu que ele tinha destruído a própria família, porque ele se encontrava em conflito com o próprio filho, disputando o trono. Resultado da ganância, mais luxúria, mais adultério, mais idolatrias. Morte do corpo. Questão salvação aí com o Senhor. Amém? A gente deixa 3 conselhos sempre. Cabe a explicação que o homem é juiz da ação. O que é o juiz da ação? O homem, ele tem o sim e o não. O senta é o levanta. Então toda vez que o homem tem essa liberdade na opção de escolha, ele é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você pode falar e ficar calado, você tem o livre ato. Então tudo que acontece na sua vida é opção de escolha sua. Daí os 3 conselhos ao homem juiz da ação. O homem físico, que é ligado ao espiritual pela alma. E o homem espiritual é eterno. Amém? O problema está entre o homem físico e o homem etéreo. Controle da emoção. Se eu choro, eu também posso rir. Se eu minto, eu posso falar a verdade. Qual é o problema do homem? Descontrole emocional. Esse é o problema dos homens. Amém? Então o primeiro conselho para o homem físico: não adultere. Você tem todas as liberdades do mundo para escolher o marido, a mulher, enfim, quem você quiser. O Senhor não vai descer do céu para lhe escolher um companheiro ou uma companheira. Agora, respeite-o quando você escolher. Se você adulterar, você vai passar pela correção. Não tem como escapar. Porque quando você está numa relação, você tem uma confiança. Quando você adultera o seu corpo
templo do espírito, engana o companheiro ou a companheira, enganador. Aí seu corpo vai sofrer extremas violências. Todas as mortes onde tem corpo estraçalhado, corpos desmembrados, é resultado da ação do ilícito do adultério. Adultério é problema. Ah, eu tive um problema emocional, tal, enfim, um momento emocional. Amém. Se arrepende e não pratique. O problema está no ato constante e planejado. Se você marcar um encontro para adulterar, você pode morrer no ato. Morte no ato é o efeito do pecado em 24 horas após o ato. Morte súbita. É a legalidade para morte súbita. Adultério. Roupas. A roupa serve para proteger o corpo do homem ou da mulher dos intempéries, sol, chuva, água, enfim, todos os agentes, para que não venha causar dano ao seu corpo natural. E principalmente para não levar a vista do outro ao desejo sexual. Amém? A roupa serve para cobrir as partes íntimas do desejo. Você pode estar vestido dos pés à cabeça. Se você tem uma roupa que demonstra as suas partes, você está com problema. Tentação, lascívia, juízo, morte violenta. Então, a pessoa sofrer por causa de uma roupa é complicado, mas o espiritual é legalista. E a gente tem que deixar a fala de doação, é obrigado. A Bíblia não trata de questões ligadas a convenções no tocante dinheiro. A Bíblia não rege a posse do bem material, porque tudo fica, o que rege a posse do bem material é as convenções do homem. Pode ser as convenções por Constituição. O Brasil tem uma Constituição remendada, mas tem. E as convenções de grupos de eclésias, casa de orações. Cada casa, cada grupo hoje de eclésias tem as suas convenções. A Bíblia não vai tratar desse tema. A Bíblia vai ver se a doação, dízimo, chegou ao humilde necessitado dos bens materiais. Ponto. Não vai chegar na casa ou na eclésia de ninguém um anjo do Senhor apontando: esse errou, aquele está certo, aquela está... Não vai acontecer isso. A correção é feita na sepultura. Amém? Então, a Bíblia é uma constituição espiritual e as pessoas têm o livre-arbítrio da ação. Logo, o Evangelho só pode ser ministrado ao público. Daí a importância da congregação se reunir para, na hora do discurso da repreensão, isso seja feito a congregação, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de igrejas ali representada. O que é igreja? 2 ou 3. Igreja, congregação, reunião das igrejas em um espaço comum. Templo do Espírito, seu corpo vivo. Amém? Doação tem que ser ao necessitado. Bem espiritual, ponto. Lei do homem. Aí você vai para Brasília falar com o Lula, vai falar com o prefeito, vai falar com o governador, vai falar com quem você quiser. O espiritual não está nem aí. Para sua alma ser salva, tem que cumprir o critério bíblico. Amém? Que Deus te guarde, te dê sabedoria. Que o Senhor lhe proteja hoje, amanhã e sempre. Saúde aos necessitados e amor nos corações dos homens e sabedoria a todos. Amém.